Provérbios, capítulo 4. Se tu já está com a tua Bíblia, vamos acompanhar a leitura? Versículo 3. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. De quem está falando aqui? Salomão. Nós sabemos, depois do mês de setembro, que estudamos sobre a vida de Davi, sobre a vida de Salomão, Saul, Samuel, foi tão bom, tão rico. Foi uma bênção ter feito esse estudo dos personagens bíblicos. Se tu ainda não assistiu, tem uma playlist no canal com este nome, Personagens Bíblicos. E nós estudamos sobre Salomão. E Davi teve muitos filhos, mas com Batseba ele só teve Salomão, porque o outro bebezinho faleceu, morreu. E Batseba amava Salomão, amava demais. E ele está dizendo aqui exatamente isso. Quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Ele era o mais precioso para Batseba. E nós sabemos que quando os pais perdem um filho, o que vem depois recebe um amor absurdo, porque é uma gratidão. Então Salomão foi muito amado por sua mãe. E ele sabia da história, do adultério, tudo que aconteceu, sabia que o irmãozinho, o bebezinho tinha morrido. Então eu imagino que ele precisou expressar isso nesse verso 3, para que a gente soubesse que ele que estava escrevendo esta parte, né? Porque a gente já falou, a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, mas existem outros autores. Mas esse capítulo 4 especificamente fica bem evidente que foi Salomão por este versículo também. É uma forma de identidade dele se apresentar, tá? Aí vamos para o 11 e o 12. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. A gente já falou sobre isso. Essa é uma figura que aparece muito em Provérbios, de um caminho reto e um caminho tortuoso. Um caminho em que a gente pode aprender, crescer, se desenvolver. Um caminho que muitas vezes nos é ensinado por nossos pais em casa. Temos o exemplo do pai, o exemplo da mãe, de irmãos. Recebemos, vamos dizer assim, os primeiros ensinos dos nossos pais. E que bênção quando esses exemplos são bons. Quando podemos aprender em casa as virtudes, a honestidade, a bondade, a misericórdia, a disciplina, o respeito, o amor, a amizade, coisas que são do bem, qualidades, virtudes. Sabemos que temos essa oportunidade. Que bom quando a gente nasce num lar onde o amor a Deus é o principal. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, que os pais devem ensinar seus filhos quando eles acordam, quando eles vão dormir, quando eles estão caminhando, quando eles estão sentados, quando eles estão almoçando, quando eles estão jantando, né? Estão brincando. Nós estamos no trânsito. Estão vendo televisão? Estão assistindo um vídeo no YouTube? Estão fazendo o quê? Jogando bola? Não importa.
o que estão fazendo. O que importa é que tu sempre tem uma oportunidade de ensinar teus filhos. Sempre tu tem uma oportunidade de dar bons exemplos. Quando os nossos pais nos ensinam, quando somos crianças, há na palavra de Deus uma promessa, uma garantia, um salvo-conduto de que quando for velho não vai se desviar. Vimos vários exemplos disso na palavra de Deus. Homens e mulheres que foram ensinados desde pequeno. A gente viu Timóteo. Paulo diz que ele aprendeu as sagradas letras desde pequeno. A gente viu que Esther, mesmo órfã de pai e de mãe, foi ensinada desde pequena. Nós temos exemplos nas nossas famílias mesmo, de pessoas que receberam desde pequeno o ensino e se mantiveram firmes, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mantiveram aqueles princípios que aprenderam com seus pais na sua família. Isso é uma honra. Isso é motivo de gratidão. Se tu teve um pai, se tu teve uma mãe que te ensinou no caminho certo, que te deu bons exemplos. Então, no caso de Salomão, sim, ele teve um pai maravilhoso. Ele teve um pai que tinha um coração segundo o coração de Deus. E a gente sabe que tudo que Batseba passou, né, não se tem nada de ruim para falar dela. Eu acho que ela foi muito mais vítima do que mesmo alguém que procurou tudo isso, não sei. Mas o que a gente pode aprender com esses versículos é de que é uma bênção poder aprender desde criança o que é certo. E eu vou te dizer que se tu não teve essa bênção, se tu não teve essa alegria, se ouvir isso te entristece, porque tu não teve essa alegria de ter um pai e uma mãe que te ensinassem o caminho certo ou que te dessem bons exemplos, tu estás no caminho certo agora, porque tu tá lendo a palavra de Deus, tu tá lendo a Bíblia, tu tá lendo Provérbios e tu pode aprender através da palavra de Deus. E o Espírito Santo pode suprir teu coração, consolar por essas dores, essas cicatrizes, essas memórias negativas que todos nós temos. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas continua estudando, continua buscando, que o Senhor vai se revelar para ti cada vez mais. E o Espírito Santo vai curar cada vez mais essas feridas, essas dores que tu tem, porque muitas vezes isso machuca as pessoas de uma tal forma que mesmo na vida adulta elas continuam sofrendo. Somos crianças que crescemos ou somos adultos que carregam crianças sofridas. Então, eu não sei qual é a tua realidade. Se tu é uma criança que já cresceu, que já é um adulto bem resolvido, ou se tu é um adulto que carrega uma criança sofrida, traumatizada, ferida. Então, para todos nós há uma salvação, há um consolo, há uma cura. Continua estudando, continua meditando, continua buscando, que o Senhor vai te alcançar, o Senhor vai te abençoar. Somos crianças bem resolvidas? Adultos bem resolvidos? Ou somos crianças traumatizadas, adultos traumatizados, feridos, magoados? O resumo é que todos nós precisamos de um Salvador, de um amor verdadeiro, de alguém que nos conduza. Se os teus pais falharam, eu vou te dizer, tem um Pai no céu que não falha. Tem um Pai celestial que nunca
abandona os seus filhos. Que essa palavra te conforte, te console. O 14. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Então, somos nós que escolhemos os exemplos, os modelos que queremos seguir. Não é porque o teu pai foi um bom exemplo que tu vai ser. Não. Tu vai ter que escolher ser um bom exemplo. Não é porque o teu pai foi um mau exemplo que tu vai ter que ser um mau exemplo. Não, tu vai escolher ser um mau exemplo. Todos os nossos comportamentos, condutas, ações vêm de uma escolha. Tu não é obrigado a nada. Não há esse determinismo, nem do ponto de vista genético. Hoje já está provado que 50% é ambiente e 50% é genética, é hereditário. O que tu vive na tua realidade, no teu ambiente, ele pode te favorecer para o bem ou te favorecer para o mal, no sentido não de favorecer, no sentido de te inclinar para o mal. Mas a escolha sempre vai ser tua. A mesma coisa, se tu tem uma carga genética, algo pesado, algo que não é bom, não é favorável, é 50%. Tu tem como lutar contra aquilo. E isso também se aplica na vida espiritual, as nossas escolhas. Tu pode olhar para aquele exemplo, seja ele bom ou mal, e fazer a tua escolha. Por isso estamos estudando, lendo, cavocando, procurando sabedoria, para que cada vez mais a gente consiga fazer boas escolhas. Lembra no primeiro capítulo? Pôr em prática, colocar em prática. Não basta tu ter a sabedoria na tua mente ou escrito, não, tu tem que colocar no teu coração. Isso tem que descer para o teu coração, para a tua alma, para influenciar tua vontade, para influenciar tua personalidade, tuas emoções, teus sentimentos. Em última instância, teu comportamento. Então, nós é que escolhemos qual exemplo vamos seguir, qual caminho, em qual caminho vamos andar. Não entre na vereda dos ímpios, quer dizer, não escolha andar junto com os ímpios. Não siga por esse caminho. Então, se está dizendo para ti não seguir, é porque tu pode seguir ou não seguir. Vamos ver o 16. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Tem pessoas que o objetivo da vida delas é fazer o mal, é perturbar, é incomodar, é falar. Tipo assim, ela pode falar 10 palavras, mas ela não vai ficar feliz se ela não falar uma coisa ruim. Sabe assim? Começa tão bonito e chega numa hora, desanda. Por quê? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Tem pessoas que o desejo delas é pisar nos outros, é ferir os outros, é ofender, é desqualificar, desmerecer, entristecer os outros. Isso dói na gente? Dói. Mas essa pessoa ela é mais doída, dolorida, ferida do que qualquer outra. Ela derrama esse ácido, ela derrama esse veneno, porque por dentro essa é a essência dela. É o que a palavra está dizendo. Não dorme sem fazer o mal. Acorda é a primeira coisa que pensa. E quando a gente pensa em mal, muitas vezes não é uma coisa absurda que vai ter uma consequência nefasta, um crime. Não, às vezes são aquelas raposinhas que a Bíblia fala, que fazem pequenos estragos diariamente. É uma crítica, é um comentário corrosivo, é um sarcasmo, é uma fofoca, é uma inveja, enfim. O mal, ele tem várias faces, várias facetas. Tem coisas gravíssimas, coisas seríssimas e coisas assim que são pequenas gotas de veneno. Vai envenenando todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Vai fazendo mal todo dia um pouquinho. E tem pessoas que são assim. E o que a gente tem que fazer?
nós devemos vigiar e nos afastar. Porque sim, devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não nos colocarmos em armadilhas, em ciladas, em situações em que essas pessoas possam fazer o mal contra nós. Não é sábio tentar ao Senhor, nos arriscar, nos colocarmos como, não vai acontecer nada comigo, não, capaz. Há pessoas que o mal é o objetivo maior. O sentido da vida dessas pessoas é pecar, de dia e de noite. E de preferência contra outras pessoas. Porque tem pessoa que peca e se prejudica, né? E tem outras pessoas que não, elas gostam de prejudicar os outros, falar mal dos outros, armar ciladas para os outros. 19 e 20. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Os perversos, os maus, os ímpios, o adjetivo que tu quiser usar, ou que diz na tua Bíblia, para identificar as pessoas que não temem a Deus. Essas pessoas, elas estão na escuridão. Então, elas não sabem no que elas tropeçam. Elas simplesmente tropeçam, vivem caindo, escorregando. Estão com os joelhos esfolados de tanto que elas caem. E caem em muitas coisas, tropeçam em muitas coisas. E são cegos. Quem é que tropeça? Quem não está caminhando direito. Quem não enxerga direito. Quem está na escuridão. Quem vive no meio da briga, do conflito. Lembra em Efésios os calçados da paz? Os calçados do evangelho da paz? Então, tudo isso faz sentido. Tu tá cego, por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Porque às vezes a pessoa, ela perdeu a capacidade de discernir. Ela não tá mais sóbria, ela tá anestesiada, ela tá embriagada, ela tá entorpecida, ela tá na escuridão. Ela vive numa contenda, numa discussão, numa briga, numa coisa que ela nem sabe, porque ela briga com todo mundo. Ela semeia discórdia em todo lugar por onde ela anda. Então não sobra nada de bom, porque é pedra para todo lado nesse caminho. O inimigo trabalha na mente das pessoas para que elas não consigam fazer boas escolhas. Então, andar na luz, ter os olhos abertos, estar sóbrio e vigilante, temer a Deus, buscar a paz, andar em caminhos planos, corretos, seguir os conselhos dos seus pais, honrar os seus pais, se submeter a esses princípios, a essas qualidades, a essas virtudes, aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é puro, buscar esse tipo de comportamento, de conduta, de ética. Ser uma pessoa que anda na luz, ser uma pessoa que faz boas escolhas. Isso já é sabedoria. Isso já é colocar em prática tudo que está sendo apresentado na palavra de Deus. Esse foi o capítulo 4.